Chegamos na última aula do módulo de agentes, e ela fecha um círculo bonito, conectando o poder dos agentes com a disciplina de medição que você aprendeu lá no módulo 2. Porque tem uma verdade que vale para tudo nesse curso e vale em dobro para agentes. Sem medir, você não está fazendo engenharia, está apostando. E com agentes, que são complexos, autônomos e falhos, como a gente viu, a aposta no escuro é alta demais. Mas avaliar um agente é significativamente mais difícil que avaliar uma resposta simples, e hoje você vai entender por que e como fazer. No fim da aula, você terá o ciclo completo de desenvolvimento guiado por avaliação, a forma de melhorar um agente de forma sistemática, com um número na mão, em vez de mexer no prompt e torcer. É o que transforma construir agentes de arte misteriosa em engenharia de verdade. A primeira coisa a entender é por que avaliar agente é mais difícil, e a resposta está na natureza do que ele produz. No módulo 2, a gente avaliava uma resposta, uma entrada, uma saída, e você media aquela saída em dimensões como fidelidade e correção. Simples de conceituar. Um agente é outra fera. Uma entrada gera uma trajetória inteira. Ele escolheu a ferramenta A, observou o resultado, decidiu chamar a B, errou, se recuperou, chamou a C e só então respondeu. Agora você não tem uma saída para avaliar, você tem uma cadeia inteira de decisões. E cada elo dessa cadeia pode estar certo ou errado independentemente. O agente pode chegar na resposta final certa por um caminho horrível, cheio de passos desnecessários e erros que ele mascarou. Ou pode seguir um caminho impecável e falhar no último passo. Avaliar só a resposta final esconde metade da história. Avaliar um agente é avaliar a jornada, não só o destino. E é isso que multiplica a dificuldade, mas também o que dá o controle de verdade sobre o sistema. Para organizar a avaliação de agente, pense em 2 eixos separados, porque eles contam coisas diferentes e ambas importam. O primeiro é o eixo do resultado. O agente atingiu o objetivo? O problema do cliente foi resolvido. A resposta final está certa? Chegou ao destino? Esse é o mais óbvio e o que mais gente mede. O segundo, que quase todo mundo ignora e que faz toda a diferença, é o eixo do processo. O caminho foi bom? Ele escolheu as ferramentas certas, na ordem certa? Gastou poucos passos ou enrolou? Se errou no meio, se recuperou bem? Por que os dois? Porque um agente pode acertar o resultado hoje por um caminho péssimo, cheio de passos caros e erros que, por sorte, não estragaram o final. E esse caminho ruim é uma bomba relógio que vai explodir amanhã, num caso um pouco diferente. Medir só o resultado te dá uma falsa tranquilidade. Está funcionando. Medir o processo revela a fragilidade escondida antes dela virar incidente. Um agente que você confia é o que acerta o destino e percorre um caminho sólido. Os 2 eixos, sempre. E o eixo do processo tem uma tradução direta em dinheiro que faz ele importar mesmo para quem só liga para o resultado. Cada passo a mais é uma chamada mais ao modelo, com aquele histórico crescente da aula 13. Então, o agente que resolve em 8 passos o que daria para resolver em 3 custa quase o triplo e demora quase o triplo para o cliente esperar. Medir eficiência de trajetória não é preciosismo técnico. É controlar diretamente o custo por atendimento e a experiência do cliente. 2 agentes que acertam o mesmo resultado podem ter contas de fim de mês radicalmente diferentes, e a diferença mora no caminho que cada um percorre. O processo é resultado financeiro disfarçado de detalhe técnico. Vamos ao concreto. O dataset de agente é parecido com o do módulo 2, mas com campos novos que capturam a trajetória. Olha um caso. Tem o objetivo, em linguagem natural. O cliente quer saber se a barraca chega antes do Natal. Tem as ferramentas esperadas. Para resolver isso, o agente deveria usar consultar estoque e calcular frete. Se ele usar outra coisa ou esquecer uma dessas, é um sinal. Tem um máximo de passos aceitável. Se ele levou 10 passos para uma tarefa de 4, ele enrolou, e isso é custo e latência. Tem a verificação do resultado. A resposta deve conter a informação de quando chega. E, crucialmente, tem o não pode, a lista de ações que ele jamais deveria tomar nessa tarefa, tipo abrir uma troca ou emitir reembolso quando ninguém pediu. Repara que esse não pode é o detector daquele erro perigoso da aula 10, o agente que age quando devia só informar. Um caso de agente não descreve só o que ele deve alcançar, descreve o caminho aceitável e as fronteiras que ele não pode cruzar. É a trajetória virando critério mensurável.
E aqui está a avaliação da trajetória em código, medindo os 2 eixos de uma vez. Eu rodo o agente e capturo o traço completo, todos os passos, não só a resposta. Aí eu checo 4 coisas. Atingiu. A resposta contém o que deveria, o eixo do resultado. Ferramentas certas. O agente usou as ferramentas que a tarefa esperava, um pedaço do eixo do processo. Eficiente. Ele resolveu, dentro do limite de passos, outro pedaço do processo, que é diretamente custo e velocidade. E sem ação indevida. Ele não tocou em nenhuma ferramenta proibida, a fronteira de segurança. Olha a saída. Verde nos 4. Agora eu não tenho uma sensação de que o agente parece bom. Eu tenho 4 números objetivos sobre o destino e o caminho. E o mais poderoso, se amanhã eu mudar uma ferramenta, ou o prompt do agente, ou o modelo, eu rodo isso sobre dezenas de tarefas e vejo exatamente qual dos 4 números mudou. Piorou a eficiência? Começou a tomar ação indevida em algum caso? O traço me diz onde. Capturar e avaliar a trajetória inteira é o que transforma o agente de uma caixa preta imprevisível num sistema que você mede e melhora com método. Como no módulo 2, código pega muita coisa, mas não pega tudo, e a trajetória tem dimensões sutis que precisam de julgamento. O código consegue medir objetivamente, usou as ferramentas certas, ficou dentro do limite de passos, não tocou em ferramenta proibida. Mas tem qualidades da trajetória que só um juiz consegue avaliar. As decisões do agente fizeram sentido, uma a uma, dado que ele sabia em cada momento. Quando ele errou no passo 2 e observou o erro, ele se recuperou de forma inteligente ou tropeçou? O raciocínio dele entre um passo e outro foi coerente? Essas são perguntas de julgamento, não de regex. E é aí que entra o LLM Juiz da aula 6, agora avaliando trajetória em vez de resposta. Você dá a ele o traço completo e uma rubrica. Avalie se a sequência de decisões foi sensata e se a recuperação de erros foi boa, nota de 1 a 5. E claro, com os mesmos cuidados de sempre. Rubrica clara, escala pequena, calibrado contra humano. Código Pro que é objetivo na trajetória, juiz Pro que é sutil. A mesma dupla do módulo 2, agora julgando o caminho, não só o destino. E aqui tem uma sutileza importante sobre avaliar processo. Um caminho pode estar certo mesmo que não seja idêntico ao que você imaginou. Se você fixar a trajetória esperada de forma rígida demais, tinha que ser exatamente estes passos, nesta ordem. Você penaliza o agente por encontrar um caminho alternativo que também funciona e às vezes até melhor. Por isso o juiz é valioso. Ele avalia se o caminho foi sensato, não se foi idêntico ao seu roteiro. Você mede se as ferramentas essenciais foram usadas e se não houve ação proibida, mas deixa espaço para o agente ser criativo dentro das fronteiras. Avaliar processo é checar se ele foi razoável e seguro, não se ele foi obediente ao seu script exato. Agora o coração da aula, o ciclo que dá nome a ela, desenvolvimento guiado por avaliação. É um método disciplinado de melhorar o agente, e ele é simples de descrever e transformador de praticar. Primeiro, você mede o placar atual do agente sobre o dataset, a linha de base, onde você está hoje. Segundo, você muda uma coisa e só uma. Reescreve a descrição de uma ferramenta, ajusta o prompt do agente, troca o modelo, adiciona um passo de verificação. Uma variável por vez. Terceiro, você mede de novo o placar completo. Quarto, você compara o que melhorou, o que piorou. E quinto, você decide com base no número. Manter a mudança se o placar melhorou no geral ou reverter sem dó se piorou, mesmo que a ideia parecesse genial. Por que uma coisa por vez? Porque se você muda 5 coisas de uma vez e o placar melhora, você não sabe qual das 5 ajudou, e talvez 3 ajudaram e 2 atrapalharam, se cancelando. Mudança isolada, medição, comparação, decisão. É o método científico aplicado ao seu agente, e é o que separa melhorar de verdade de girar no escuro achando que progride. E deixa eu te dar um alerta sobre disciplina emocional, porque essa parte é humana, não técnica. Vai acontecer de você ter uma ideia que você jura que vai melhorar o agente, implementar com carinho, rodar a suíte e o placar cair. Dói. O instinto é desconfiar da suíte, arrumar uma desculpa, publicar assim mesmo porque na minha cabeça faz sentido. Não faça. A suíte, se bem montada, sabe mais que a sua intuição, foi para isso que você a construiu. Engolir o orgulho e reverter uma ideia querida que os números reprovaram é uma das marcas do engenheiro maduro.
O dado ganha da opinião, inclusive da sua, especialmente da sua. O contraste entre ter e não ter esse ciclo é a diferença entre um time que evolui e um que anda em círculos. Sem o ciclo, o desenvolvimento de agente no feeling. Você tem uma ideia, ajusta o prompt, testa 2 ou 3 casos na mão que você lembrou, acha que melhorou, publica. E um mês depois descobre, pela caixa de reclamações, o pior lugar para descobrir que aquela mudança quebrou 20% dos casos que você não olhou. Você estava andando de olhos fechados e só percebeu a parede quando bateu. Com o ciclo, cada mudança passa pelo placar completo antes de ir para o ar. A regressão aparece na sua tela, na hora, num número que caiu, não semanas depois, na reclamação de um cliente irritado. Você reverte antes de publicar, e o cliente nunca sente. Repara que isso é exatamente o teste de regressão da aula 1 e a suíte do módulo 2, agora elevados à complexidade dos agentes. A disciplina é a mesma que atravessa o curso inteiro. O que muda é o objeto medido, que agora é uma trajetória. Medir antes de publicar não é burocracia. É a única forma de melhorar um sistema complexo sem quebrá-lo às cegas. E o ciclo se fecha num loop virtuoso que conecta produção e desenvolvimento. O mesmo princípio que a gente viu no módulo 2, agora com trajetórias. Toda vez que o agente roda em produção, ele gera uma trajetória real, e cada uma dessas é um caso em potencial para o seu dataset. As mais valiosas são as falhas. Quando o agente erra em produção, aquela trajetória exata, com o objetivo que ele não cumpriu, vira um caso de teste permanente. A partir dali, toda vez que você rodar a suíte, aquele caso está lá, garantindo que você nunca mais reintroduz aquela falha específica sem perceber. O resultado é que o seu dataset de agente é um organismo vivo que cresce e melhora conforme o agente encontra o mundo real. Quanto mais ele roda, mais casos difíceis reais você coleta e mais afiada fica a sua capacidade de medir. É um ciclo que se retroalimenta. Produção revela falhas, falhas viram testes, testes previnem regressões e o agente fica mais confiável a cada volta. Essa é a diferença entre um agente que estagna e um que amadurece. E amadurecer, num sistema que aprende com cada erro do mundo, é o melhor que a engenharia de inteligência artificial tem a oferecer. Recapitulando e fechando o módulo 4 inteiro. Avaliar agente mais difícil porque ele produz uma trajetória, não uma saída. Então você avalia o caminho, não só o destino, em 2 eixos. O resultado, se atingiu o objetivo, e o processo, se o caminho foi bom, eficiente e seguro. Você mede por código, que é objetivo, ferramentas usadas, número de passos, ações proibidas e por LLM juízo, que é sutil, como a qualidade do raciocínio e a recuperação de erros. E tudo isso serve ao ciclo de desenvolvimento guiado por avaliação. Medir a linha de base, mudar uma coisa por vez, medir de novo, comparar e decidir com o número na mão. Produção alimenta esse dataset para sempre, cada falha virando um teste permanente. Com essa aula, você fechou o módulo de agentes com chave de ouro. Você não só sabe construir agentes poderosos, defendê-los e entender por que quebram. Você sabe medi-los e melhorá-los com a disciplina de um engenheiro de verdade. Agente sem avaliação é aposta. Agente com avaliação é engenharia. Com o módulo de agentes fechado, você tem, na prática, um sistema de inteligência artificial completo. Prompt confiável, RAG para conhecimento, avaliação para medir, guardrails para proteger, ferramentas para agir, agentes para resolver tarefas complexas, tudo seguro e mensurável. É muita coisa, e é real. Mas falta a última milha, a que separa um projeto que funciona lindamente na sua máquina de um produto que aguenta o mundo real, no ar, 24 horas por dia, com clientes de verdade e uma conta de custos que não pode explodir. É o módulo 5, sobre produção. A gente vai ver observabilidade para enxergar o que está acontecendo dentro do sistema quando ele está rodando para milhares de pessoas. Custo e cache, para a economia não sair do controle. Roteamento de modelos, para usar o modelo certo para cada tarefa. E segurança de dados e compliance, incluindo a LGPD, que a gente vem prometendo o curso todo. É onde o seu sistema deixa de ser um protótipo brilhante e vira um produto profissional. Te vejo no módulo 5 para colocar o vento norte, de verdade, no ar.